O ministro Luiz Fux surpreendeu o país ao se posicionar contra a prisão e contra as medidas restritivas impostas a Jair Bolsonaro. Em uma decisão direta e fundamentada, Fux criticou as justificativas apresentadas por Alexandre de Moraes e colocou em xeque a legalidade de diversas medidas cautelares. Essa é a primeira vez que um ministro do Supremo Tribunal Federal rompe publicamente com a narrativa dominante da corte em relação a Bolsonaro. Um voto que, para muitos, representa um respiro diante de um clima crescente de judicialização da política. Fux deixou claro que não há provas de que Bolsonaro esteja tentando fugir do país. O ex-presidente está com o passaporte retido, tem endereço fixo conhecido e não há nenhuma evidência concreta de planos de evasão. Além disso, tanto a Polícia Federal quanto a PGR não apresentaram qualquer novo elemento que justificasse uma prisão preventiva. Ou seja, segundo o ministro, faltam os requisitos básicos exigidos por lei para prender alguém. Sem risco de fuga, não há motivo legal para manter as medidas restritivas. Outro ponto abordado por Fux foi a alegação de que Bolsonaro e seu filho Eduardo estariam tentando influenciar julgamentos no Brasil por meio de Donald Trump. Para o ministro, esse argumento simplesmente não faz sentido. Ele ressaltou que o judiciário brasileiro é independente e que os juízes tomam decisões com base na análise dos autos, não em pressões externas. Portanto, se há independência judicial, não existe interferência externa capaz de justificar medidas extremas, como censura ou restrição de fala. A partir do momento em que não há base legal para a prisão, Fux argumenta que todas as demais medidas impostas a Bolsonaro perdem validade. Isso inclui proibição de usar redes sociais, uso de tornozeleira eletrônica, proibição de se comunicar com outras pessoas investigadas, restrições de circulação. Essas medidas só poderiam existir como alternativas à prisão, ou seja, se houvesse risco de prisão real. Mas, como esse risco não existe, elas não se sustentam juridicamente. Em um dos pontos mais fortes de sua decisão, Fux afirmou que a proibição do uso de redes sociais por Bolsonaro fere uma cláusula pétrea da Constituição, a liberdade de expressão. Ou seja, mesmo que outras medidas pudessem ser consideradas, impedir alguém de se manifestar publicamente viola um direito fundamental que não pode ser suspenso, nem mesmo em casos graves. Ele classificou essas restrições como desproporcionais e sem justificativa concreta. Para ele, restringir de forma ampla direitos fundamentais como esse é um erro grave e perigoso. A decisão de Fux irritou setores da imprensa e da militância política. Articulistas e comentaristas passaram a atacá-lo pessoalmente, sugerindo que o voto teria sido motivado por interesses particulares, como preservar o visto para os Estados Unidos. Mas o ministro não recuou. Sua decisão seguiu uma linha técnica, constitucional e firme, baseada nos princípios do devido processo legal e das liberdades fundamentais. Em vez de ceder à pressão do momento, Fux reafirmou o papel do Supremo como guardião da Constituição, e não como ator político. O voto de Luiz Fux expôs as fragilidades jurídicas por trás de várias medidas tomadas contra Jair Bolsonaro. Mostrou que não se pode prender, censurar ou restringir liberdades com base em suposições ou conveniências políticas. E, acima de tudo, destacou que a Constituição ainda é, e precisa continuar sendo, o limite da ação do Estado. Em um cenário cada vez mais polarizado, a decisão de Fux acende um alerta. A democracia se protege com instituições fortes e com respeito às regras do jogo. Mesmo quando se discorda de quem está sendo julgado.